Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Graça e paz, bom dia. Para quem ainda não me conhece, talvez é a sua primeira vez aqui, eu sou o pastor Guilherme, sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Verbo da Vida Porto. E para nós, como igreja, é um prazer ter você aqui essa manhã. Amém? E se você gostar, por favor, faça daqui a sua casa, volte mais vezes. Nós temos o maior interesse que você possa continuar aqui conosco. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Obrigado, Luvan. Mateus, pode ficar no teclado, por favor. Êxodo, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Senhor tem tocado no meu coração já faz algum tempo. E aprovo Deus que fosse hoje essa mensagem, que será sobre supere os seus traumas. Amém? Acho que é um tema bem atual. Nós temos visto muitas pessoas que infelizmente têm se parado ou têm estado aquém daquilo que Deus as chamou para ser ou para fazer, porque em algum momento da sua vida tiveram algum trauma e esse trauma paralisou essas pessoas. Mas hoje Deus irá tratar o nosso coração para que nós possamos superar todos os traumas e que a partir de hoje nós possamos andar e correr a carreira que Deus projetou para nós. Amém? Antes de lermos Êxodo no capítulo 3, eu vou dar um breve resumo aqui sobre uma pessoa que eu vou falar na mensagem. E para ganhar um pouco de tempo, eu vou explicar um pouquinho sobre essa pessoa. Essa pessoa é Moisés. Acredito aqui que muitos já conheçam. Talvez já seja uma das histórias infantis mais contadas, talvez em todo o mundo, né, do menino que foi basicamente largado em um cesto de junco, junto ao rio Nilo. E nós vamos vendo que Moisés, então ele tem, durante a sua jornada, durante a sua vida, ele passa por diversas situações que vão o traumatizando, até o ponto de que quando ele é chamado por Deus para ser o libertador do povo, ele não acredita nele, não acredita na palavra de Deus e começa a colocar vários empecilhos na sua vida por conta desses traumas que ele viveu. Então, para você entender o que acontece, Moisés nasceu numa época onde o povo hebreu tinha sido escravizado. O povo hebreu, né, na figura de José foi uma figura do libertador, de um dos filhos de Jacó. E José, então, ele vai para o Egito, ele é vendido como escravos por seus irmãos, e ele chega no Egito, e Deus dá para ele um dom de interpretar sonhos. E através desse dom de interpretar sonhos, ele acaba sendo usado por Deus para abençoar o povo do Egito. Ou seja, o povo do Egito então consegue estocar alimentos e depois vender para o mundo todo quando houve uma escassez. E então o povo do Egito vive um povo rico. E toda a sua família depois disso migra então para o Egito. E assim o povo hebreu vai parar lá. Né? Quando nós vamos lendo a Bíblia, a história termina contando sobre José e começa então sobre a escravidão do povo hebreu. Mas entenda, como eles passam então de um povo que abençoa o povo do Egito para um povo agora de escravos. A Bíblia fala que os egípcios, eles se esqueceram daquilo que os hebreus fizeram por eles. E os escravizaram, porque eles tinham um maior volume de pessoas. E então começa a escravidão do povo hebreu. E em determinado momento, um dos faraós então decide fazer o quê? Instruído por Satanás, ele decide que ele deveria matar todos os primogênitos da terra do Egito. Por quê? Porque a população do Egito estava se crescendo cada vez mais, os hebreus estavam se multiplicando. E esse rei então decide, olha, todos os primogênitos nós vamos matar. E a mãe de Moisés, para proteger Moisés, então o que ela faz? Ela abandona o seu filho no rio Nilo. Ela coloca ele dentro de um junco, um cesto, e solta ele no rio. E Moisés então, dentro desse rio, ele começa a descer o rio e ele é encontrado por uma das filhas de Faraó. O mesmo Faraó que queria matar todos os primogênitos. E a filha de Faraó, então, o que ela faz? Ela educa Moisés na cultura dos egípcios. Ela o trata como filho. Então, entenda, Moisés era hebreu, filhos de hebreu. Mas durante toda a sua formação, durante todo o seu crescimento, ele foi educado como um egípcio. Ele falava o idioma dos egípcios. E ele foi criado nessa cultura. Só que chega um determinado momento da sua vida,
que ele percebe que o quê? Que ele faz parte do povo hebreu. Ele sabe então que a sua mãe verdadeira, a sua mãe biológica é uma hebreia. E por conta disso, ele simpatiza, ele cria uma empatia por aquele povo, até o ponto de ver um dos soldados egípcios que estava açoitando um dos hebreus, um dos escravos hebreus, e ele tenta resolver aquilo na sua própria força. E ele vai lá, então, mata o soldado. E quando ele mata, obviamente vem um medo, um pavor sobre ele, dizendo: vão me prender, vão me matar, porque eu matei um egípcio. Então o que ele faz? Ele foge do Egito. Ele foge, vai para as montanhas, e lá ele vive durante muitos anos como pastor de ovelhas, de rebanhos, e lá ele fica, até que chega então este momento, que nós vamos ler em Êxodo no capítulo 3. Mas só para que vocês possam perceber, Moisés ele poderia ter crescido, e cresceu, afetado por muitos traumas. Por mais que a sua mãe tenha o abandonado, digamos assim, no rio Nilo, ela fez porque ela tentava o proteger. Ela queria o guardar do faraó que queria matá-lo. Mas entenda que Moisés poderia ter crescido durante toda a sua infância com aquela mentalidade: fui abandonado pelos meus pais, coitado de mim, pobre de mim, a minha mãe me largou, os meus pais não me amavam, os meus pais não queriam que eu estivesse lá. Depois, ele foi criado por uma família estranha. Ele foi criado num contexto completamente diferente. Ele era estrangeiro. Eu não sei vocês, irmãos, graças a Deus Portugal é um país muito acolhedor. Mas mesmo sendo muito acolhedor, eu como um brasileiro estrangeiro, eu sinto muita diferença aqui. Eu sinto que às vezes eu não sou tratado 100% igual a um português. A pessoa reconhece o meu sotaque e já percebe: é brasileiro. E está tudo bem, nós entendemos sobre isso. Mas entenda, isso poderia ser um outro trauma também sobre a vida de Moisés. Afinal, ele era estrangeiro. Depois, ele assassinou um egípcio. E ele ficou então com agora uma marca a dizer: olha, você não presta para nada, você é um assassino. Você tem que sumir, você tem que fugir. O que você tinha de projeção de futuro, agora se acabou. Entenda, isso foi acontecendo de tal maneira a ponto de Moisés se esconder atrás de uma qualidade, atrás de uma profissão, atrás de um serviço, atrás de um chamado que não era dele. Ele estava se escondendo como se ele fosse um pastor de ovelhas, mas ele não foi chamado para ser um pastor de ovelhas. Ele não foi escolhido por Deus para ser um pastor de ovelhas. Ele não foi chamado por Deus para ser um assassino. Não, ele foi chamado para ser o libertador do povo hebreu. Mas entenda, muitas vezes, assim como Moisés, a nossa vida acontece igual. Nós temos um chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é irrevogável. Ele é nos dado antes mesmo de nós nascermos. Não sou eu que escolho o meu chamado. Deus nos chamou, nos comissionou para algo. Mas durante a jornada, eu vou perceber qual é o meu chamado. É durante a jornada que eu vou perceber e vou começar a reagir com o meu chamado. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer como Moisés. Me apoiar nos meus traumas. Me apoiar nas más experiências, nos maus exemplos. E me esconder atrás de um chamado, o qual não é meu. Me esconder atrás de uma função na qual Deus não te chamou para fazer. Entenda, eu não estou dizendo que todos que estão aqui têm um chamado para ser um pastor, um ministro, um mestre. Não, talvez você foi chamado para operar uma câmera. Então não rebaixe o seu chamado para ser um ministro. Deus tem nos chamado com uma função específica para o aperfeiçoamento do corpo. Cada um tem a sua função aqui dentro. E compete a cada um de nós fazermos a nossa parte para que o corpo funcione harmoniosamente. Amém? Chegamos então em Êxodo no capítulo 3, peço desculpas, verso 1, vamos ler. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou a dizer: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E aqui ele vai continuar falando, e Deus fala para Moisés que o povo ia ouvir ele. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, verso 1, diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, e nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? E aqui o Senhor vai falar para ele então jogar aquele cajado no chão, e começa assim então a demonstrar alguns sinais. Mas entenda, o que eu quero dizer para vocês nesse texto é que os traumas, eles querem nos parar, e eles nos agem de 4 formas diferentes. A primeira forma que um trauma age na nossa vida é tentando nos fazer desacreditar de quem nós somos. Entenda, Deus aparece para Moisés e fala: eu estou lhe chamando para ser o libertador do povo hebreu. Eu estou te chamando porque eu estou te vocacionando a isso. Eu mesmo estou te enviando. Sabe, eu não sei você, mas assim, tudo que foi criado, quem criou? Foi Deus. Se o próprio Deus está te mandando a fazer alguma coisa, você tem medo do quê? O que vai te impedir? Se Deus está com você, se Deus te chamou, se Deus te comissionou, se Ele te deu uma direção clara para fazer algo, faça. Porque Ele vai estar lá contigo. Ele vai pegar junto e vai fazer acontecer tudo aquilo que precisa acontecer. Ele vai precisar apenas que você reaja aos comandos dele. Mas os traumas, os medos, eles querem nos parar, e eles querem nos dizer que nós não somos aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus havia chamado ele para ser libertador do povo hebreu. E lá no verso 11, no capítulo 3, o que Moisés diz para Deus? Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés simplesmente desconsiderou aquilo que Deus havia falado sobre ele, simplesmente desconsiderou sobre o chamado que havia sobre ele, e deu ouvido às suas inseguranças, aos seus traumas, e disse: quem sou eu para ir contra o Faraó? Sabe, Faraó era uma figura importante, sim, era uma figura poderosa, sim, mas ele não era mais poderoso do que o nosso Deus.
E quantas vezes nós não estamos colocando os nossos traumas na frente, os nossos problemas, estamos dizendo que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. Quantas vezes nós não estamos dizendo que aquela situação em que eu passei é maior do que Deus me chamou para fazer, é maior do que o meu chamado, é maior que a minha vocação. Quantas vezes eu estou limitando a minha própria vida por conta de traumas, por conta de maus exemplos, por conta de situações que aconteceram e que Deus não era culpado. Aleluia. Segundo, os traumas nos fazem desacreditar da palavra de Deus sobre a nossa identidade. Sabe, hoje em dia nós temos vivenciado um mundo onde as pessoas vivem um conflito de identidade. Elas não sabem quem elas são. Elas criam imagens na sua mente para dizer que elas podem ser o que elas querem ser, que elas podem fazer o que elas podem fazer. E isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos instrui. Quando eu digo que eu não sou aquilo que Deus me criou para ser, quando eu digo que eu não sou aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou dizendo que Deus errou. E Deus não erra. Ele te criou com um propósito, Ele te criou de uma forma, e você foi criado para ser dessa forma. Não tente ser diferente. Não dê ouvido às vozes do mundo, dê ouvido à palavra de Deus. Aleluia. E Moisés, lá no capítulo 4, no verso 1, ele diz então para Deus: mas eis que não crerão, nem acreditarão na minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ou seja, Deus tinha acabado de falar para ele: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. E ele então, o que ele faz? Ele simplesmente desconsidera a sua identidade. Ele não reconhece que ele era um hebreu também, filho de hebreus. Ele diz: não ouvirão, não acreditarão em mim, porque eu não sou hebreu. Eu estou dizendo o quê? Não acreditarão, porque eu não tenho essa identidade, porque eu não sou desse povo. Os traumas, eles querem nos colocar medo. E a principal forma de você perceber que alguém está com medo é quando alguém está cheio de desculpas. Olha, durante a obra aqui nós tivemos algumas situações bem engraçadas. Nós vencemos muitos medos aqui, principalmente de altura, viu? Posso falar por mim mesmo, que acho que tem até um vídeo aí que o pastor Márcio gravou, que naquela parede lá atrás, quando nós fomos pintar ela de preto, eu estava no andaime, era assim, uma mão no andaime, uma no pincel e as pernas tremendo. No final da obra eu já estava pendurado nessas caixas aqui tudo, claro, sempre com segurança, amém? Mas já não me afetava tanto. Por quê? Porque a gente vence os medos. E da mesma forma, nós, na nossa vida, nós precisamos fazer isso. Sabe, às vezes você vai ter medo de fazer algo, mas vai com medo mesmo. Nem sempre nós vamos fazer o que é nos confortável. Nós vamos precisar sair das nossas zonas de conforto. Sabe, lá em Êxodo no capítulo 4, no verso 10, Moisés diz assim: disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu a Moisés dizendo: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ou seja, entenda, muitas vezes as pessoas aqui até acreditam que Moisés era gago. A Bíblia não fala que Moisés era gago, então não saia divulgando isso, amém? Ele era pesado no falar. Provavelmente, o que acontecia? Como ele foi criado numa família de egípcios, ele não falava o idioma hebreu muito bem. Então, assim como eu falo português aqui, todo mundo fala que eu falo brasileiro, provavelmente Moisés também ele falava um hebreu brasileiro, não falava o hebreu 100% hebreu. Então ele tinha receio que a sua fala pudesse o atrapalhar. Mas entenda, era desculpas, porque ele tinha falado: quem sou eu para ir contra o faraó? E Deus fala: você é um enviado do eu sou. Quando você chegar, você vai dizer: o eu sou me enviou.
Ah, mas eu vou aparecer para os anciãos não vão acreditar em mim. Vão acreditar em você, porque você vai mostrar para eles sinais. Joga o cajado no chão e vai se transformar em uma serpente. Pegue na serpente e ele volta a se tornar como um cajado. E Moisés só dando mais desculpas, até o ponto que ele não tinha mais o que falar. Aí ele disse, olha, mas se calhar eu não sei falar bem. E até agora ele estava falando com Deus e discutindo, né? Mas chega um momento em que Deus fala para ele o seguinte, olha, não sou eu que dou a boca ao homem? Eu não posso então te dar o poder de falar? Qual é o problema? O que eu quero dizer para você é, não limite Deus. Não limite o agir dele. Entenda os seus medos, mas vai com medo assim mesmo. Porque Deus, se Ele te deu um comando, se Ele te deu uma direção, Ele vai patrocinar aquilo que Ele te mandou a fazer. 4. Os traumas querem tirar o nosso foco. Quando nós lemos lá no começo do capítulo 13, em Êxodo, a Bíblia fala que Deus chamou Moisés, você será o libertador do meu povo, e levará eles para uma terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, abundante. E eu li aqui pelo menos uns 18 versículos. E em nenhum momento eu vejo Moisés perguntando para o Senhor, ó Senhor, mas lá vai ter morango, lá vai ter uva, vai ter casa para todo mundo? Não, ele estava preocupado com seu próprio ego, com seus próprios traumas, com seus próprios medos, com suas próprias situações, e esqueceu da visão que Deus tinha dado para ele. Deus estava chamando ele para ir para um lugar de abundância, de prosperidade, de suprimento, de avanço, de crescimento. E ele estava preocupado de que ele não falava bem o idioma, que as pessoas não iam reconhecer. Em nenhum momento ele colocou o foco dele naquilo que deveria ser o foco dele. E qual era o foco que deveria ser? A recompensa de cumprir o chamado de Deus na vida dele. Sabe, nós estamos aqui nessa terra, cumprindo uma ordenança de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos fazendo aqui algo que ecoará pela eternidade. Nós não estamos fazendo as coisas aqui pela nossa própria vontade ou pela nossa própria força. Mas existe uma recompensa futura para aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que eu costumo até dizer para os nossos voluntários que, olha, você não pode reclamar porque você é muito bem pago, porque Deus é um bom pagador. Ele está depositando na sua conta e chegará um momento em que você vai receber tudo de uma vez só. E glória a Deus por isso. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos manter o nosso foco naquilo que Deus nos chamou para fazer, no final, porque o fim é melhor que o começo. Sabe, teria um processo, teria problemas, ele teria que confrontar Faraó, ele teria que libertar um povo, mas existia uma promessa de Deus para dizer, você chegará numa terra próspera, numa terra abundante, numa terra que manja, uma terra que mana leite e mel, uma terra no qual não tem falta de nada. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas um escravo não se alimenta bem. Um escravo não tem aonde dormir. O escravo sequer manda no seu próprio corpo. Imagina nas demais coisas. E Deus está chamando ele para levar um povo para um local de abundância. Um local onde tem suprimento. Um local onde não tem escassez de nada. E da mesma forma, eu e você, precisamos manter o nosso foco naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque nós fomos transportados de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino é um reino de justiça, paz e alegria. Então eu não sei o que os traumas podem ter afetado na sua vida. Talvez você tenha se tornado uma pessoa rancorosa. Talvez você tenha se transformado numa pessoa triste, amarga. Mas existe um lugar em Deus que quando nós nos colocamos e nos colocamos à disposição de fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós somos transportados para esse lugar, para um reino de justiça, paz e alegria. Então, se você não tem uma vida alegre, você precisa se transportar para esse reino. Você precisa começar a viver esse reino hoje. Você precisa começar a reagir com esse reino, para que a justiça de Deus se manifeste em você e que a alegria de Deus possa ser a sua força diariamente. Hoje o Senhor tem nos chamado a vivermos uma vida sem traumas, a vencermos todos os traumas, para vivermos uma vida em Deus,
com o nosso potencial completo. Deus não quer você pela metade. Deus não quer 10% do seu tempo. Deus não quer 10% da sua vida. Ele te quer por inteiro. Ele te chamou para fazer algo, faça. E como que nós podemos então vencer os nossos traumas? Primeiro de tudo, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio em tudo que nela está escrito. Eu não seleciono apenas uma parte ou outra. Eu creio 100% naquilo que a palavra de Deus diz. Abra por favor comigo sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. No verso 16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, se eu quero cumprir o meu chamado perfeitamente, se eu quero ter as habilidades para desenvolver o chamado de Deus na minha vida, eu preciso então o quê? Me expor à palavra de Deus. Porque toda a Escritura, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação naquilo que nós precisamos, a fim de que o homem de Deus, eu e você, sejamos perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Abra agora, por favor, sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, se você está com dúvida sobre se o seu coração está inclinado a fazer coisas boas ou não, medite na palavra, porque a palavra de Deus, ela é especialista para fazer o quê? Te expor aquilo que está no seu coração, aquilo que precisa ser tocado, aquilo que precisa ser alimentado, aquilo que precisa ser transformado e aquilo que precisa ser retirado da sua vida. Aleluia. 2. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo e qual é a nossa identidade. Abra por favor a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Verso 26, é o primeiro livro da Bíblia. Se você está com Bíblia de papel, fica fácil para encontrar. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A nossa identidade em Deus, nós somos criados, homens e mulheres. Não existe um homem preso dentro de um corpo de uma mulher, não existe uma mulher presa dentro de um corpo de homem. O que existe é homem e mulher, o que passa disso é do maligno. E nós precisamos ter coragem de falar essas coisas. Nós precisamos reconhecer quais são as nossas identidades. Ou nós cremos no que a Bíblia diz, ou nós não cremos. Por isso nós somos criados para ser homens e mulher. Talvez você pode estar achando que você está num corpo errado. Talvez você possa estar achando que Deus errou com você, mas Ele não errou com você. Isso é fruto de traumas na sua vida que te levaram para essas situações. E hoje é o dia de você abrir mão disso, deixar todos esses traumas e viver de acordo com o que a Bíblia diz que você tem que viver, de acordo com o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Aleluia.
1 Pedro 2,9. Vamos lá, nós vamos andar bastante na Bíblia. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe, nós não somos qualquer um, nós não somos o coitadinho, nós não somos pecadores. Nós podemos errar sim, e nós reconhecemos, pedimos perdão e seguimos a nossa jornada, mas nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Você não é dono de você mesmo, existe um dono sobre a sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus, e quando você é proprietário de algo, esse algo não decide o que ele vai fazer, ele não decide como ele vai viver, ele não decide se ele quer ou não fazer algo, ele faz porque o seu dono o mandou a fazer. E nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos nação santa, povo eleito. Nós somos chamados para viver na luz, na maravilhosa luz. Nós saímos do império das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Não precisa abrir. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou nas nossas vidas, e por isso hoje nós podemos viver em um reino de justiça, paz e alegria. Nós somos justos e nós precisamos ser justos em todas as coisas que nós façamos, porque nós somos chamados para viver na justiça de Deus. Nós somos chamados para viver na sua maravilhosa graça, mas nós somos chamados para viver uma vida de acordo com o que Deus nos chamou para viver. Aleluia. Terceiro, nós precisamos colocar o nosso foco nas promessas de Deus, não nos problemas, não nos traumas, não naquilo que nos machucou, não naquilo que nos afetou. Nós precisamos superar essas coisas. Existe uma graça de Deus disponível para que nós possamos superar traumas, para que nós possamos perdoar quem precisa ser perdoado, para que nós possamos realmente ter uma vida diferente. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10. É um texto que eu gosto muito. Que diz assim, Hebreus, capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Sabe, irmãos, nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que Deus nos constituiu a fazer, porque Ele é um bom pagador. Ele não se esquece daquilo que nós fazemos, daquilo que nós servimos. Sabe, durante a obra aqui, nesses mais de 3 meses que nós estivemos a trabalhar, muitas vezes nós chegávamos aqui e parecia que as coisas não estavam a andar, mas nós estávamos mantendo o foco para que isso tivesse finalizado. E ainda nós continuamos o nosso foco, porque nós não vemos simplesmente essa construção, nós já vemos esse templo finalizado, com todas as coisas no seu devido lugar, com todas as coisas ajustadas, com as cadeiras novas, com a sala das crianças, todo climatizado. Os nossos olhos estão naquilo que Deus nos mostrou como visão. Nós estamos no processo, mas esse não é o fim. Por isso nós precisamos manter a mesma diligência, precisamos manter o mesmo foco, para que nós possamos chegar no fim e sermos realmente, sabe, abençoados, tocados, ao olharmos e falarmos: chegamos, conseguimos, estamos aqui. Deus é um bom pagador e Ele não se esquece daquilo que nós fazemos para Ele. Por isso, o seu chamado na sua vida, não faça porque você quer que alguém te olhe.
Não estude a Bíblia porque você quer que o pastor ache que você estuda a Bíblia. Não estude a Bíblia porque você quer uma oportunidade para pegar. Não. Estude a Bíblia para ela mudar a sua vida. Porque no momento certo, quando tiver que acontecer, não importa onde você estiver, Deus vai te chamar e vai te colocar e vai te evidenciar para que todos possam te ver. Para que o seu chamado seja evidente a todos. Por isso nós precisamos manter o nosso coração humilde, não soberbo. Nós precisamos manter a nossa vida alinhada a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Independente se as pessoas não estão nos olhar, independente se você está sobrecarregado porque outros não estão fazendo a sua parte, faça com amor aquilo que Deus depositou na sua mão, porque você está fazendo para Ele, não para os outros. Você está fazendo para Deus e haverá um bom fruto. Haverá um bom fruto, porque Deus não se esquece daquilo que fazemos por Ele, e Ele é um bom pagador. Aleluia. 4. Perdoar a si mesmo e aos outros. Lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 25, diz assim: e quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, meus irmãos, perdão é algo que tem que andar na vida do crente, assim como a fé anda. Não são coisas desconectadas. Porque se você não tiver uma vida em perdão, se você não anda em perdão, não adianta nada você ser eloquente, você conhecer a Bíblia de capa a capa, você ter fé do tamanho para mover montanhas, e você não perdoar o seu irmão, ou não se perdoar a si mesmo. Talvez hoje você possa ter, assim como Moisés, ter passado situações que você se arrepende, situações que você não se orgulhe, e isso talvez tenha sido traumas dentro da sua vida. Talvez esses traumas que estão te impedindo de você se lançar na mão do Senhor, de você realmente pegar no arado, de você pegar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso, se perdoe, libere perdão. As coisas para trás ficaram. Decida viver uma vida nova de hoje em diante. Decida ser uma nova criatura de hoje em diante. Abra uma nova página na sua vida, uma página em branco, e comece a escrever a história que você quer viver a partir de hoje. Se você precisa perdoar alguém, eu não sei, talvez você tenha sofrido um abuso quando criança. Talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu marido, a sua esposa te abandonou, talvez você foi traído, talvez um amigo lhe traiu, talvez pessoas estão lhe devendo dinheiro. Eu não sei qual é o trauma, não sei aquilo que está passando dentro de você, mas eu sei que quando nós liberamos perdão, a nossa vida é destravada, e nós podemos expandir, nós podemos avançar e viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E o último ponto é: reconheça suas fragilidades. Abra por favor comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. 2 Coríntios 12. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 10, verso 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, meus irmãos, Paulo aqui está dizendo, está nos instruindo, que nós precisamos reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Nós precisamos saber quais são as nossas fragilidades, porque quando nós fazemos isso, aí é que nós nos tornamos fortes. Mas que paradoxo é esse? Como que eu posso ser forte reconhecendo as minhas fraquezas? Quando você reconhece a sua fraqueza e você pede instrução de Deus, você se alimenta de algo e você cria barreiras para que essas fraquezas não sejam gatilhos, não sejam problemas na sua vida, então você se fortalece. Então se você se fortifica. Sabe, uma muralha, quando ela está sendo construída,
As pessoas normalmente olhavam para ver onde que eram os pontos fracos. Para quê? Para poder fortificar cada vez mais. Para que aquilo não se tornasse então uma porta de entrada para que os inimigos os atacassem. Da mesma forma, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós sabemos quais são os nossos pontos fracos, quando nós sabemos o que realmente pode nos tentar, o que realmente pode nos afetar, e nós colocamos isso diante de Deus, e nós criamos fortalezas, aí é que nós somos fortes. Porque nas coisas que nós já somos fortes, continuamos fortes. Mas naquilo que éramos fracos, agora nós colocamos uma proteção, nós colocamos uma barreira, e agora nós nos tornamos fortes por completo. E aí, meus irmãos, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode chover fogo do céu, mas nada te move, porque você continua solidificado naquilo que Deus te chamou para fazer. E quando nós estamos reconhecendo nossas fragilidades, nós precisamos entender que nós precisamos ter cuidado com duas coisas: orgulho e soberba. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que ele está nos instruindo é o seguinte: olha, você que se acha forte, será que você realmente é forte? Será que você não está se achando demais? Sabe, muitas vezes as pessoas acham que porque nós somos ministros, pastores, nós somos imunes a tentações, a ataques do diabo. Não, meus irmãos. A única diferença é que nós estamos criando barreiras e proteções para que aquelas coisas não nos afetem. Mas nós somos homens naturais, assim como vocês. Não existe um poder sobrenatural sobre as nossas vidas que nos protege dessas coisas. Existe sim uma unção, mas a unção é para tocar outras vidas, não as nossas próprias vidas. Então, antes de eu estar instruindo a você, eu preciso me proteger, eu preciso me guardar, eu preciso me fechar para que eu não seja um problema para a igreja de Cristo. Da mesma forma, assim como eu consigo fazer isso, você também consegue. Como? Expondo as nossas fraquezas, não sendo soberbo. É você, quando você achar que você está forte, é aí que você tem que fazer uma introspecção e olhar onde eu estou sendo fraco. Qual ponto eu estou deixando passar? Essa área aqui está bem ajustada, isso aqui está bem fechado, essa situação aqui está bem resolvida, aquele assunto que eu tratei de forma equivocada com meu irmão, será que eu fui lá e clareei? Será que eu resolvi aquela situação? Será que eu deixei alguma ponta? É você estar diariamente ali, se protegendo e percebendo, não, pode ter alguma coisa, pode ter algum ponto fraco, que eu preciso estar me guardando, eu preciso estar protegendo. E naquelas partes que eu me acho que eu sou forte, eu entro lá e fortifico novamente. Ah, eu gosto de falar sobre doutrina, é algo que toca a minha vida, amém. Mas será que eu estou vivendo a doutrina de Cristo? Será que eu estou vivendo aquilo? Porque antes de eu falar, eu preciso viver aquilo que eu estou falando. E por isso eu preciso me fortificar. Não seja orgulhoso. Abra por favor sua Bíblia lá em Tiago 4,6. Não precisa abrir, vou ganhar tempo aqui, meus irmãos, que já está quase no fim. Diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 5, vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentar, e a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E no verso 5 diz assim: porque Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Sabe, o orgulho não é de Deus. E o que eu quero dizer para você é: busque ajuda. Talvez você esteja passando por alguma situação, por algum conflito, por algum momento que talvez você não está conseguindo resolver com você mesmo. Nós temos uma liderança aqui na igreja, graças a Deus, instruída, forte, para auxiliar você. Nós temos os casais pastorais que podem ser referências para você,
Procurem pessoas maduras, pessoas que possam realmente auxiliar você a vencer esses problemas, vencer os traumas. Não seja orgulhoso. Deus não se alegra, Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes, por eu vencer o meu orgulho, por eu vencer a minha soberba, e chegar e pedir ajuda e falar, eu preciso de ajuda, isso não está funcionando. Simplesmente nesse fato, a graça de Deus pode me pegar de uma forma sobrenatural, e aquilo que parecia ser algo extremamente complicado, se resolve instantaneamente. Por isso nós precisamos manter o nosso coração alinhado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos cumprir o nosso chamado integralmente. Porque olha, você pode tentar se apegar talvez ao seu esposo, à sua esposa, a dizer, olha, eu não posso cumprir o meu chamado, porque meu marido não quer, ou porque minha esposa não quer. Mas entenda, cada um de nós prestará contas diante de Deus, sobre aquilo que nós fomos chamados a fazer, e aquilo que nós não fizemos. Por isso não deixe que as coisas naturais te prendam, não deixe que os medos, os traumas te segurem, mas viva aquilo que Deus te chamou para fazer, com integridade, com honestidade, com ousadia, com intrepidez, com vontade. Faça o seu melhor para o Senhor. Faça o seu melhor para Deus. Se as pessoas não veem, deixe estar. Se ninguém te vê, deixe estar. Se as coisas parecem que não estão acontecendo, só parecem. Porque o que mais importa é aquilo que nós estamos construindo no reino de Deus. Amém?